Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos, meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, os advogados, partes, servidores, sejam todos bem-vindos. Conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, retificado, suprimido, dou-a por aprovada. Adiada para a próxima sessão, a pedido do doutor relator, doutor Paulo César Alves Sodré, processo 120-60-2006, recurso eleitoral, candidato, registro de candidatura, cargo vereador, Poconé, 4ª Zona Eleitoral, recorrente Maria das Dores Gomes da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral. E também a pedido do relator, processo 13.274, recurso eleitoral, candidato, registro de candidatura, candidato vereador Poconé, 4ª Zona Eleitoral, Pedro Guilherme da Silva, recorrente e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Processo 117.88, apuração de eleição, totalização e proclamação das eleições gerais de 2014, requerente assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, relator desembargador Luiz Ferreira da Silva. A palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Relatório. Cuidam estes autos de apuração, totalização e proclamação das eleições gerais de 2014, diante da necessidade de se validar os votos atribuídos ao candidato Valdir Mendes Barranco, foi submetida à apreciação plenária na data de 12 de setembro próximo passado, proposta de retotalização de votos para o cargo de deputado estadual das eleições de 2014, em decorrência de ação no pessoal prolatado no recurso ordinário número 11939, pelo ministro Luiz Fux do Tribunal Superior Eleitoral. Acolhida a proposição por unanimidade, foi gerado, na ocasião, novo relatório da totalização de votos, que ficou disponibilizado por 3 dias aos interessados, em obediência ao disposto do artigo 194 da Resolução TSE número 2399/2013 e artigo 200, caput do Código Eleitoral. Publicado o relatório no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, transcorreu em Alves o prazo de 2 dias a que se refere o parágrafo 1º do artigo 194 da Resolução TSE 23.399/2013 e parágrafo 1º do artigo 200 do Código Eleitoral, sem qualquer interposição de reclamações, conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, a folha 1774. É o relato necessário, senhora presidente. Não há parecer, eu convido. Não, agora vou ao voto. Eu convido o eminente relator a proclamar o voto para que possamos diplomar o candidato. Obrigado. Voto. Eminentes pares, conforme exposto, o novo relatório de totalização dos votos referente às eleições de 2014 foi gerado e disponibilizado a todos os interessados, impondo-se destacar que não houve interposição de qualquer recurso ou reclamação. Registre-se que, dos novos cálculos apresentados, restou evidenciada a alteração em uma das vagas na Assembleia Legislativa, passando o então candidato Valdir Mendes Barranco à condição de eleito com 19.227 votos. Nesse sentido, é imperativo trazer à lume as disposições contidas no artigo 237 da Resolução TSE 23.399 de 2013, que regulamentou os atos preparatórios e respectivos processamentos de apuração e totalização das eleições gerais de 2014 da seguinte forma. Artigo 237. Havendo necessidade de nova totalização após a diplomação, o Tribunal Eleitoral da circunscrição deverá proceder ao reprocessamento do resultado, bem como a nova diplomação, observado no que couber o disposto nesta resolução. Parágrafo 2º. Na hipótese de alteração na relação de eleitos e suplentes, os respectivos diplomas deverão ser confeccionados
cancelando-se os anteriormente emitidos para os candidatos cuja situação foi modificada. Por todo o exposto, voto no sentido de homologar o novo relatório do resultado de totalização das eleições de 2014, proclamando o resultado definitivo das eleições proporcionais em Mato Grosso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 202 do Código Eleitoral, determinando, por consequência, a expedição do diploma de Valdir Mendes Barranco ao cargo de deputado estadual com fulcro no parágrafo 2º do artigo 237 da Resolução TSE número 23.399 de 2013, providenciando-se as comunicações de estilo. É como voto, senhora presidente. Com voto, doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhora presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator. Doutor Marcos Falei. Senhora presidente, acompanho o relator. O Tribunal, por unanimidade, homologou o novo relatório do resultado de totalização das eleições de 2014 nos termos do voto do doutor relator. Convido o senhor Valdir Mendes Barranco para receber o seu diploma. Pedido de preferência com sustentação oral do Dr. José Renato de Oliveira Silva, processo 111.92, recurso eleitoral, eleições, registro de candidatura, candidato a vereador, Cáceres, 6ª Zona Eleitoral. Recorrente, coligação Cáceres para todos. Recorrido, Edmilson Tavares da Silva. Aliás, Edmilson Tavares de Oliveira, perdão. Doutor Rodrigo Curvo é o relator, tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Cáceres para Todos, em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 6ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura ajuizada contra Edmilson Tavares de Oliveira e deferiu o seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador do município de Cáceres. A candidatura foi impugnada pela coligação recorrente sob a alegação de que o recorrido não se encontra afiliado ao Partido da República, PR, pelo qual solicitou a candidatura. O meritíssimo juiz Acó julgou improcedente a impugnação à candidatura, em razão de ter havido a comprovação de que o recorrido está afiliado ao PR desde 28 de março de 2016, conforme demonstra a ficha de filiação juntada à folha 44, o espelho de consulta do sistema Elo à folha 45 e a lista de presença da ata de convenção às folhas 51 e 54. Afirma ainda que o Tribunal Superior Eleitoral já consolidou o entendimento no sentido de que a ausência do nome do filiado na lista do partido pode ser complementada por outros documentos. Em razões recursais, a coligação recorrente afirma que o pré-candidato não está afiliado ao partido político, bem como que os documentos apresentados por ele foram elaborados de modo unilateral, em desacordo com o disposto na súmula TSE número 20. Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida. O recorrido Edmilson Tavares de Oliveira apresenta contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o fundamento de que a publicidade a que se propõe o encaminhamento da lista de filiados do partido para a Justiça Eleitoral foi atendida. O Procurador Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso, haja vista que, conforme seu parecer, aspas, a filiação encontra-se comprovada exclusivamente por documento produzido unilateralmente, tais como relatório do sistema Filio Web, ficha de filiação sem data, ata de convenção partidária e notícias veiculadas na imprensa, o que não satisfaz a exigência da súmula 20 do TSE. Fecho aspas. Este é o relatório, senhora presidente. Passo a palavra ao doutor José Renato pelo tempo regulamentar.
presidente, eu até fui surpreendido, porque nessa correria do registro, a informação lançada, procurador, no sistema é de que seria o parecer pelo desprovimento do recurso. Então houve uma equipe, eu até, claro que isso pesa, mas eu quero aqui sustentar, excelências, que neste caso não se trata de produção de prova unilateral. O que aconteceu? O partido foi desidioso, realmente não encaminhou a comprovação de filiação do candidato, que é o vereador, e se desfiliou do PMDB em março deste ano, e desde o dia 3 de março encontra-se filiado ao Partido da República, ao PL. Esta filiação foi um fato de grande destaque na imprensa local e regional. Então, nós tivemos uma série de reportagens à época na imprensa divulgando esta filiação, foi bastante destacado, e tivemos o cuidado também de produzir uma ata notarial em que foi verificada a autenticidade destas publicações e a data da sua efetiva veiculação, qual seja o dia 3 de março de 2003, a data da filiação dele ao Partido da República. Portanto, temos as outras questões que poderiam ser consideradas prova unilateral, como ficha de filiação, declaração de partido, convenção, filia web, onde consta o nome dele. Né? Então, este conjunto é que nós entendemos que seria suficiente, que é suficiente, para se suprir aquela desídia do partido político que não o relacionou entre seus filiados. Não se trata, volto a dizer, de nenhuma prova unilateral. Essas provas têm que ser analisadas em conjunto. E, por isso, assim o Ministério Público, junto à primeira instância, opinou pelo deferimento do registro e assim considerou o juiz sentenciante lá na primeira instância, analisando o conjunto probatório produzido, a boa-fé do candidato, que até eu ressalto aqui, o candidato, por o advogado anterior, inclusive entrou com uma petição pedindo a inclusão do nome na relação, naquela relação especial de filiados. O juiz, à época, negou, mas indicou que aquilo seria, pode até ser discutível a fundamentação dele, à época, mas ele disse que não entraria no mérito, porque isso seria analisado por ocasião do pedido de registro de candidatura. E assim o fez. Então, o candidato, na boa-fé, deixou de recorrer daquela ação anterior e, consciente da posição do juiz de que poderia ser esses fatos, essas provas analisadas por ocasião do registro. E assim o fez, e assim foi reconhecida a boa-fé e a autenticidade das provas coletadas, inclusive por ata notarial, eu volto a dizer, demonstrando a autenticidade das reportagens de imprensa da época. Vários sites noticiosos publicaram isso, foi amplamente divulgado em toda a imprensa local e regional. Então, com base neste entendimento, o candidato realmente deixou para fazer uma argumentação maior por ocasião do pedido de registro. O Ministério Público assim entendeu e fundamentadamente proferiu manifestação pelo registro. E, na mesma linha, o juiz, coerente com aquela decisão anterior, analisou aí sim o conjunto fático probatório, todos os elementos, e conjuntamente, numa análise conjunta, sistêmica das provas coletadas, proferiu decisão pelo registro de candidatura. São estas as considerações, o processo está bastante documentado, então eu acho que não preciso tomar tempo desnecessário de Vossas Excelências. Agradeço. Ouça, doutora Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Realmente há um erro material na parte final do parecer da Procuradoria, mas toda a argumentação, na verdade, é pelo provimento do recurso e, no fim, acabou constando pelo desprovimento, que deve ter levado a essa situação que o nobre advogado mencionou. Mas, de fato, a situação aqui ela é a mesma que o tribunal já se manifestou em outros casos e a Procuradoria tem sempre seguido uma linha bastante restritiva, na linha da súmula 20 do TSE, e por isso eu ratifico o parecer que, na verdade, é pelo provimento. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o eminente advogado. O presente recurso merece provimento.
O artigo 19 da Lei 9.096/95 determina o dever dos partidos encaminharem na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, com o fito de arquivamento e cumprimento dos prazos relativos à filiação partidária, a relação dos nomes de todos os seus filiados para fim de candidatura a cargos eletivos. Por outro lado, o parágrafo 2º deste mesmo artigo 19 prevê que, em caso de desídia ou má-fé, os prejudicados podem requerer diretamente a essa justiça especializada o arquivamento e publicação de sua filiação ao juízo eleitoral. Assim, caso o nome da pessoa interessada não conste da lista encaminhada pelo respectivo partido, o legislador facultou a comprovação da filiação por meio de outras provas, e nesse sentido são os julgados abaixo elencados, que são corriqueiramente citados aqui nesta Corte, e reafirmam a inteligência do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.096. No caso, o recorrente apresentou os seguintes documentos produzidos de modo unilateral: o relatório do sistema Filia Web, folhas 43 e 46, ficha de filiação sem data, folha 44, ata da convenção partidária, folhas 51 a 54, e notícias veiculadas na imprensa, de folhas 57 a 63. Faz-se mister ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da súmula número 20, reconheceu que em casos tais, a falta do nome do filiado pode ser suprida por outros elementos de convicção, nos termos da redação atualizada recentemente por meio do Acórdão de 10 de maio de 2016, no processo administrativo 32.345, a saber, eis o texto atualizado da súmula: a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Todavia, documentos produzidos unilateralmente pelo partido ou pelo filiado isoladamente não podem ser considerados sem que haja outros elementos que possam convalidá-los, conforme a orientação contida nos julgados abaixo. Cito precedentes aqui relatados à época pelo ministro Joaquim Barbosa, no sentido de que ficha partidária e declaração de dirigente partidário seriam provas unilaterais de documentos destituídos de fé pública. Outro agravo relatado pela ministra Nancy Andrighi, no sentido de que, consoante a jurisprudência do TSE, a ficha de filiação partidária, as atos de reunião realizados pelo partido político e a lista interna de filiados extraídos do sistema Filia Web, documentos produzidos unilateralmente, não se revestem de fé pública, portanto, não tem aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade exposta nos artigos citados pela ilustre ministra. Na espécie, os documentos trazidos pelo recorrente, com fim de demonstrar a sua filiação ao Partido da República PR de Cáceres, foram produzidos unilateralmente, não sendo documentos idôneos para a comprovação da filiação regular, na linha do que tem sido decidido por esta Corte Eleitoral. Com efeito, o douto Procurador Regional Eleitoral reforçou o entendimento dessa justiça especializada, conforme demonstra os trechos abaixo transcritos que peço vênia para incorporar ao voto, com o seguinte teor: como se observa, embora se admita a comprovação da filiação por outros meios, a redação da referida súmula foi atualizada recentemente, a fim de deixar claro que somente documentos com fé pública podem ser considerados para fins de comprovação da tempestiva filiação partidária. Em outras palavras, documentos unilateralmente produzidos pelo partido ou pelo suposto filiado, pela sua fácil manipulação, também não podem ser considerados por si sós como aptos a comprovarem um vínculo partidário. No caso dos autos, observa-se que a filiação encontra-se comprovada exclusivamente por documento produzido unilateralmente, tais como relatório do sistema Filia Web, ficha de filiação sem data, ato de convenção e notícias veiculadas na imprensa, o que não satisfaz, segundo o Ministério Público, a exigência da súmula 20 do TSE. Prossigo. Logo, estando evidenciado que o pré-candidato pretende demonstrar a sua filiação partidária por meio de documentos produzidos unilateralmente, entendo que a respeitável sentença recorrida está a merecer reparos, a fim de que o requerimento de registro de candidatura seja indeferido. Com essas considerações, senhora Presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu conheço o presente recurso eleitoral e dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e indeferir o requerimento de registro de candidatura. É como voto, senhora Presidente. Como vota o doutor Marcos Faleiros? Eu tenho um esclarecimento só. Tem uma ata notarial de notícias publicadas no RD News, Cáceres Notícias e Zacnas. Se essas notícias veiculadas na imprensa, e tem uma ata também de convenção municipal do partido,
mas sem a ata. Pelas notícias, há uma comprovação desta filiação partidária. Eu indago ao relator se, pelas notícias veiculadas, existe algum indício de que houve uma filiação dentro da Prazo. normalidade. Doutor, eu considerei também esses documentos e entendi que não são idôneos de acordo com Mas eles tudo que foi indicam a apresentado. filiação, né? Indicam que existiram notícias, né? Da filiação à época, né? Nesse caso, eu vou abrir uma divergência e considerar que a súmula 20 abrange essa lista de presença em convenção municipal do Partido da República e as notícias veiculadas na imprensa como elementos que provam a filiação partidária e, no caso aqui, eu vou votar pelo deferimento do registro da candidatura, até por dar uma interpretação mais ampliativa com relação a essas questões democráticas. Como voto, senhora presidente? Vota desembargador Luiz Ferreira. De fato, nós já temos até um precedente aqui no caso de Barra do Garça, que nós consideramos as reportagens de um determinado candidato, em que ele orgulhosamente dava entrevista dizendo que teria sido escolhido para defender a greia que ele pertencia. Então eu também, com todas as vênias do ilustre relator, eu vou acompanhar a dissidência para reconhecer o registro do candidato. Doutor Flávio Bertin. Senhor presidente, na mesma linha do desembargador Luiz Ferreira, eu vou pedir vênia ao ilustre relator, mas eu acho que nós adotamos já uma linha nesse sentido, então eu vou acompanhar a divergência. Doutor Ricardo Almeida. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente relator, mas eu vou dar provimento ao recurso para deferir o registro. Na verdade, manter o deferimento do registro. Doutor Paulo César. Senhor presidente, também pedindo vênia ao novo relator, eu vou acompanhar a divergência para deferir o registro, mantendo a sentença. Senhora presidente, eu não vejo problema algum em retificar o voto para acompanhar o entendimento da Corte, até para que seja consolidado e atribuída segurança jurídica aos jurisdicionados, na medida em que foram citados precedentes anteriores, que muito provavelmente eu participei do julgamento e considerei como válidos as publicações, e retifico, sem maiores problemas, para considerar como válidos esse arcabouço que está sendo considerado agora aqui, até para que em próximos casos, que certamente aparecerão aqui nesta Corte, o jurisdicionado, como disse, tenha condições de ter clareza sobre que posição adotar perante o Judiciário Mato-Grossense, no caso a Justiça Especializada Eleitoral, de modo que me rendo aos argumentos e às avaliações feitas pelos eminentes pares, no sentido de também conhecer e aí sim para manter a sentença com o deferimento do registro do candidato. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e dissonância do parecer. Aliás, negou ou não? Negou o provimento, está certo. Não, é que aqui o parecer escrito é pelo desprovimento, em dissonância do parecer ministerial. Pedido de preferência, processo 49446, recurso eleitoral, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa sem prévio registro, Juara, 27ª Zona Eleitoral, Aparecida Pereira da Silva Félix e coligação Juara para Todos. Desembargador Luiz Ferreira é o relator e está com a palavra. Como é que Juara para Todos? A senhora poderia... qual é o número, excelência? 49446, 2.10 da pauta. Sim, 49494, Parecida, né? Trata-se de recurso
eleitoral interposto por Aparecida Pereira da Silva Félix, em face de decisão prolatada pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral, com sede em Juara, que indeferiu o requerimento formulado para parcelamento de multa eleitoral que lhe foi aplicada. De acordo com o deciso, o pedido aviado foi indeferido em razão da intempestividade, bem ainda diante da não comprovação da insuficiência financeira da recorrente. Na peça recursal jungida às folhas 7 e 277, a recorrente aduz que o parcelamento de direito do devedor e que, de acordo com o artigo 11, parágrafo 8º, 1 da Lei 9.504/97, o pagamento ou fracionamento das multas eleitorais pode ocorrer até a formalização do registro de candidatura. Assevera ainda que o parcelamento pretendido não trará prejuízo ao erário, visto que impedirá a propositura de eventual ação de execução em seu desfavor. Ademais, apresentou declaração de imposto de renda a fim de comprovar a impossibilidade de efetuar o recolhimento da dívida em única parcela. Por derradeiro, postulou o provimento do presente recurso para que seja definida a divisão da multa em 60 vezes, tendo em vista que essa concessão não trará prejuízo ao credor. Está a se manifestar, a Procuradoria ressaltou que questões afetas ao parcelamento de multa devem ser restritas às partes credor e devedor, por se tratar de relação jurisdicional meramente patrimonial, e por isso não se pronunciou. Sem relatório, eu voto. Ele está dizendo, o juiz de primeiro grau indeferiu o parcelamento, porque, segundo ele, não teria sido postulado a tempo e modo devidos. Então, eu estou, naturalmente, discordando, né, dessa situação, e disse aqui: na espécie em debate, o juiz da instância singular afirmou que o pedido de parcelamento da recorrente foi deduzido intempestivamente. Bem ainda, não restou acompanhada de justificativa hábeis a comprovar a impossibilidade de recebimento integral do débito. Destaque-se por necessário que o artigo 3º da Resolução TSE número 21.975/2004 assinala que as multas não satisfeitas no prazo de 30 dias do trânsito julgado serão consideradas dívida líquida e certa para efeito de cobrança mediante o Executivo Fiscal. Todavia, é imperioso dizer que o juízo eleitoral da instância primiva, com o intuito de permitir o pagamento espontâneo da dívida existente, determinou a intimação da recorrente para saldar o débito no prazo de 30 dias. Para esse fim, a recorrente foi intimada em 5 de setembro de 2016, conforme se vê da certidão de folha 142. Em 22 de setembro de 2016, dentro do trintídio legal que lidera o juiz, a recorrente postulou o parcelamento subexame, no entanto, o pedido foi indeferido. Daí para baixo é só tergiversação, vou poupá-los da leitura. Para terminar dizendo que estou dando provimento ao recurso, deduzido por Aparecida Pereira da Silva, para reformar o deciso combatido e, por conseguinte, conceder o parcelamento supracitado em 60 parcelas. Daí para baixo são só determinações ordinatórias, vou poupá-los da leitura. É como voto. O voto do doutor Flávio. Senhor presidente, desembargador, dentro do prazo o juiz legal deu 30 foi... dias para pagar, ele veio e parcelou. Aí o juiz diz que ele o fez fora do prazo. Pois Mas ele foi... mesmo que deu 30 dias. Ok. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo. Não entende mais numa crise dessa? Doutor Paulo César. Com o relator, e digo mais, senhor, eu digo mais, mesmo fora do prazo, parcelamento é sempre parcelamento, você tem que receber, tem que facilitar a vida, executar de maneira mais fácil para o devedor. Acompanhe Vossa Excelência. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Falei. Senhor presidente, acompanho o relator. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator. Processo 26.117, recurso eleitoral, eleições, registro de candidatura. Candidato a vereador Paranatinga, 57ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Ana Maria Ribeiro Vitz. Este aqui Parecer prescrito pelo provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada. Já mantido, desembargador. Senhor presidente, ilustres pares, esse aqui é mais um de lá da comarca de Chapada dos Guimarães, termo, né, Paranatinga, que é termo daquela circunscrição.
há uma preliminar de falta de interesse recursal e da recorrida que nós estamos afastando, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, a recorrida é aquela história. A recorrida deduziu uma preliminar de que o Ministério Público não teria legitimidade para recorrer, que nós, depois de uma discussão profícua, nós chegamos à conclusão que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer, mesmo que ele não tenha se manifestado. Esse caso é um caso clássico, ele não se manifestou e depois ele recorreu. Então, eu estou conhecendo do recurso, afastando o preliminar. Senhora Presidente, vamos votar preliminar. O nobre relator afastou a preliminar de falta de interesse recursal. Todos de acordo? Vossa Excelência pode prosseguir. Exatamente. O mérito é aquilo que também a gente tem julgado diuturnamente. A juíza reconheceu como bom e valioso o documento que ela apresentou, e a promotoria e a procuradoria quer que a decisão seja reformada para que o processo retorne ao juízo de origem, a fim de que ela faça a prova de sua escolaridade. E nós estamos dizendo aqui que a documentação juntada, que ela juntou? Declaração de escolaridade, né? Aí, por outro lado, o magistrado, eu estou dizendo que o magistrado é livre para interpretar os documentos que ela juntou. É isso que interessa aos ilustres pares. Ela juntou declaração de entrega de certidões, declaração de bens, cédula de identidade, cartão de contribuinte da Receita Federal e principalmente o título de eleitor, que, como é cedido, só pode ser liberado após a posição de assinatura do eleitor no requerimento de listamento do próprio título e no protocolo de entrega. Então, toda essa documentação comprova que ela é escolarizada. E, portanto, eu estou em dissonância do parecer, negando o provimento ao recurso para manter íntegra a sentença de primeiro grau que deu a candidata por escolarizada. Doutor Flávio. Na linha de privilegiar o poder discricionário do juízo, Excelência, eu voto com o relator. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhora Presidente, de acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e dissonância do parecer ministerial. Julgamento em bloco a pedido do relator, doutor Marcos Faleiro, processo 17898, registro de candidatura, cargo vereador, Paranatinga, 57ª, recorrente Ministério Público, Marilene Rosa Rodrigues. E, na sequência, o 17983, também registro de candidatura, cargo vereador, Paranatinga, 57ª Zona, Ministério Público, e Marilza Rosa da Silva. Em ambos, o Ministério Público opina pelo provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada. Já está ratificado, Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, peço autorização apenas para fazer um breve resumo sobre ambos os processos. Está autorizado? Eu peço ao desembargador Luiz Ferreira que eu possa aproveitar o voto que ele deu no processo que acabamos de julgar, que se trata da mesma situação, entendeu? Os mesmos documentos foram acatados, o mesmo fato, o mesmo parecer do Ministério Público com relação à escolaridade. E aqui eu cito que já temos 3 precedentes, leading case a respeito do caso, um do Dr. Flávio Bertin, um do Dr. Ricardo Gomes e um do próprio desembargador Luiz Ferreira, dia 15/9, com relação a essa questão da aferição da alfabetização, que o juiz entendeu não ser necessária a realização do teste de alfabetização, com base no seu livre convencimento, e igualmente aqui foram juntados em ambos os processos documentos pessoais, dentre eles identidade de eleitor, declaração de próprio punho, de forma que eu, da mesma forma que o desembargador Luiz Ferreira, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença de deferir o registro em dissonância com o parecer ministerial
São os votos, tá, desembargadora? Isso é de Paranatinga também, né, Tomás? É, Os dois também? O outro é de... Deixa eu só checar. Este é de senhor. Paranatinga. Paranatinga. Não, só para... O Paranatinga, os dois. Os dois de Paranatinga. Então, é a juíza... É situação idêntica, desembargadora. É a juíza de Chapada. É a juíza de Chapada. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento dos recursos nos termos do voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 19703, registro de candidatura, candidato cargo vereador, Novo São Joaquim, 26ª Zona Eleitoral. Recorrente, Vitória Caroline Vargas Duarte. Recorrido do Ministério Público, parecer escrito pelo desprovimento do recurso, ratificado, doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de recurso interposto por Vitória Caroline Vargas Duarte contra a sentença que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Novo São Joaquim nas eleições de 2016, em razão de não ter atingido a idade mínima de 18 anos na data do requerimento de registro. Alega recorrente que o magistrado não fundamentou sua decisão na jurisprudência dominante, onde a data mínima teria como referência a data da posse. Precaução a matéria pelos artigos 265, 267 do Código Eleitoral, artigos 334 e 336 do CPC e artigo 11 da Lei 9.597, artigo 5º, inciso da Constituição Federal. Requer, ao final, o conhecimento do provimento do presente recurso para o fim de deferimento do registro. O Ministério Público apresentou contra-razões, ouvida a Procuradoria Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Senhora Presidente, se a senhora me permite resumir, é um processo extremamente simples. A cidadã candidata nasceu em 26 de dezembro de 1998, portanto, pela nova legislação, artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.597, somente se tivesse 18 anos antes das eleições. Portanto, não há como dar guarida à pretensão recursal. Então, dada a sinceridade do caso, estou acompanhando em consonância com o Ministério Público para negar provimento do recurso, mantendo intacta a sentença. É como voto, senhora Presidente. Consulto se todos estão de acordo com a ordem relatória. De acordo, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 18311, registro de candidatura, candidato cargo vereador, Rondolândia, 61ª Zona Eleitoral, Isabel Alves da Silva R. Recorrente, parecer pelo desprovimento do recurso, já mantido, doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhora Presidente, eu vou pedir, e escusa Vossa Excelência, eu vou pedir para adiar esse processo para amanhã, que está com uma incoerência técnica aqui, eu quero analisar melhor. A pedido do doutor relator, adiado para a sessão de amanhã. Processo número 6385, recurso eleitoral, propaganda política, extemporânea, rede social Facebook, denúncia via Pardal, Sinop, 22ª Zona Eleitoral, recorrente Dalto Benoni Martini, e recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso, mantido o desembargador Luiz Ferreira com a palavra. Dalton Benoni Martini recorreu da sentença prolatada pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando ao pagamento de multa no valor de R$5.000, por reconhecer que os atos praticados configuraram propaganda eleitoral extemporânea, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.597. O recorrente aduz que a legislação eleitoral não veda a propaganda intrapartidária na internet, sendo proibidas somente aquelas realizadas por meio de rádio, televisão ou outdoor. Aduz ainda que antes do dia 15 de agosto de 2016, o uso da internet era permitido desde que não houvesse pedido expresso de votos e que, no presente caso, houve apenas informação sobre a Convenção Municipal para a escolha dos candidatos às eleições de 2016 do Partido Progressista, sem nenhum benefício ao candidato. Alega, ademais, que mesmo não tendo ferido nenhum dispositivo legal, retirou a propaganda tão logo recebeu a ordem judicial contendo tal comando. Por derradeiro, postula a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor pecuniário da multa aplicada extrapola os limites legais de razoabilidade e proporcionalidade com a consequente reforma do ético judicial invectivado. O Ministério Público apresentou as contratações que estão juntadas às folhas e folhas, defendendo a manutenção da sentença combatida, em virtude de o recorrente ter levado ao conhecimento dos eleitores do município de Sinop, por intermédio do site de relacionamento Facebook,
A propaganda contendo de forma maciça seu nome, o partido e sua própria imagem. Mensagem aberta ao público em geral e não apenas aos correligionários, contrariando, pois, o artigo 36, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. Instado a se manifestar, o Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Senhora Presidente, este caso nós tivemos aqui um emblemático julgamento, no qual o doutor, relator de antanho foi o doutor Rodrigo. É aquele caso em que ela fez um convite, conta com a participação de todos nesta grande convenção, convidou o povo a ir à convenção, correto? E aí nós estamos entendendo que não há realmente convite para voto, porque ela não botou o nome dela, não botou a cara dela, não fez nada que fizesse com que a gente particularizasse o convite. Então, eu estou dando provimento ao recurso interposto para reformar na íntegra a decisão objurgada, julgando improcedente a representação ajuizada pelo Ministério Público, em dissonância do parecer. Todos de acordo com o voto do... De acordo. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, termo do voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. Passo a palavra ao diretor para a leitura dos acordos. Também, eu estou morto. Vossas Excelências têm aqui um quadro, que foi passado a todos, né, Breno? Foi passado a todos os senhores um quadro da evolução no julgamento dos recursos aqui aportados. Então, processos já foram julgados 336, né? Distribuídos, desculpe, DRAPS 14, e já julgados pelo colegiado 43. E os senhores têm também uma evolução aí de os processos que estão com cada um dos senhores. Portanto, nós vamos fazer um apelo para que isso possa prosseguir com a maior brevidade possível. Pois não, doutor? A senhora vai encerrar já? Vou. É só para fazer um pedido breve. Pois não. Eu já fiz contato com o doutor Paulo César, está previsto o plantão deste fim de semana, eu, Rodrigo, para o sábado e o doutor Paulo Sodré para o domingo. Solicitei a autorização dele e da parte dele já me informou, ele pode confirmar que não há oposição, de fazermos uma permuta, uma inversão, senhora presidente. O doutor Paulo, plantonista no sábado, portanto, e eu, Rodrigo, plantonista no domingo. Solicito a Vossa Excelência essa avaliação e, se for o caso, as publicações pertinentes. Determina, então, com a anuência de todos, que seja dado publicidade à permuta efetuada entre os membros para o plantão. E agradeço o doutor Paulo pela gentileza. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.